Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo gravado ao vivo, hein? Então não estranhe aí a diferença do vídeo, mas esse vídeo aqui é para a gente falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, que a partir desta sexta-feira, dia 25 de outubro, entra aí praticamente sua reta final, restando 5 rodadas para o final da competição, restando 5 rodadas para a gente conhecer os 4 times que sobem, além dos 4 times que vão descer. E nesse vídeo aqui, então, eu vou passar para vocês aí, detalhadamente, o jogo a jogo desta 34ª rodada. 34ª rodada aí que já pode encaminhar muita coisa. Ninguém vai subir, ninguém vai ser rebaixado nesta rodada já, mas essa rodada já pode encaminhar os acessos, né? Alguns acessos até rebaixamentos, já na rodada seguinte. Então, nesse vídeo aqui eu passo para vocês o jogo a jogo e a situação de cada time na tabela de classificação, beleza? Bom, vamos colocar então aqui na tela a tabela lá do Globo Esporte, né? Que é a tabela mais prática aqui para a gente explicar para vocês aqui a situação do campeonato. Colocando aqui então na tela. Eu vou diminuir aqui, porque conforme a gente for falando do jogo, a gente vai mostrando já a situação do time na tabela, né? Bom, rodada, como eu falei, começa nesta sexta-feira, dia 25. Sai daí propaganda. Propagandinha chata, hein? Tá louco? Vamos lá. A rodada começa, então, nesta sexta-feira, dia 25, e terá aí o Avaí jogando contra o Vila Nova, jogo que acontece lá na Ressacada, né? O Avaí está cumprindo tabela, né? O Avaí, depois aí dos recentes tropeços, né? Perdeu na rodada passada, já praticamente está sem chance de classificação. E o Vila Nova buscando manter contato com o G4, né? O Vila Nova, apesar de ter vencido na rodada passada, ó, como vocês estão vendo aí na tabela, o Vila Nova é o quinto colocado com 52 pontos, está 4 pontos atrás do Mirassol. Então, se o Vila Nova tropeçar fora de casa nessa sexta-feira, a diferença para o G4 pode abrir para 7 pontos, faltando 12 em disputa, né? Então, o Vila Nova não pode nem pensar em tropeçar para continuar aí lutando pelo acesso. Já o Avaí, né, 12º colocado, praticamente está livre do risco de rebaixamento, né? Está próximo ali da linha de corte. Então, o Avaí, nesse momento, está a 13 pontos, né? Faltando 15 em disputa. Então, o Avaí está fora do jogo aí, está fora da disputa. O Avaí acho que só precisa pontuar uma ou duas vitórias aí para eliminar qualquer possibilidade de queda, mas é muito difícil, né? A diferença do Avaí para o Botafogo, no momento, é de 7 pontos também, né? Então, tá meio complicado aí essa questão do Avaí. O Avaí está no limbo, né? O Avaí está no limbo, não sobe mais, mas também risco de queda é mínimo, né? Podemos dizer assim. Bom, então esse é o único jogo desta sexta-feira da 34ª rodada. Por quê? Porque nesta sexta-feira também, nós vamos ter aí um jogo atrasado. O duro vai achar esse jogo aqui. Mas nós vamos ter um atrasado que é entre Amazonas e Goiás. Tentar aqui pegar aqui qual foi a rodada aqui que o jogo foi atrasado. Porque Amazonas e Goiás aí vão jogar suas últimas cartadas neste jogo atrasado. Foi um jogo além acho que lá do primeiro turno lá que foi adiado, né, por conta se eu não estiver enganado, da Copa Verde, né, que o Goiás estava envolvido, ou da Copa do Brasil. Então esse jogo aí acabou sendo adiado. E eu vou trazer para vocês aqui certinho, então, a, a hora desse jogo aqui. Mas foi jogo ainda do primeiro turno, né? Foi um jogo ainda do primeiro turno. Oh, meu Deus. Aqui no primeiro turno. Aqui, pronto. Jogo da 18ª rodada, tá? Vai acontecer nesta sexta-feira, às 21h30, lá no Aliê Pinheiro, né? No estádio da Serrinha. E qual que é a situação do Goiás? A gente vai falar de Goiás e Amazonas duas vezes nesse vídeo, né? Primeiro nós vamos falar desse jogo atrasado, da 18ª rodada, depois o jogo deles da 34ª rodada. Vamos lá, vamos pegar aqui a situação do Goiás. O Goiás é o 10º colocado com 45 pontos. Se o Goiás vencer o Amazonas, ele vai a 48, né? Ele vai a 48, aí diminui aí para 8 pontos a diferença para o Mirassol. A diferença ainda é grande, né? Mas pelo menos aí reduz bastante. Agora, se o Goiás tropeçar, já era também para o Goiás. O Goiás fica aí em situação bem complicada. O mesmo vale para o Amazonas. O Amazonas tem os mesmos 45 pontos que o Goiás, vem de derrota para a equipe do Vila Nova. E se perder também, já era para o Amazonas, né? Elimina aí qualquer chance de acesso. Mas as duas equipes aí, em relação ao rebaixamento, estão bem seguras, né? Então não precisa ter muito drama aí para essas equipes.
o Amazonas, né, fazendo aí o que se esperava numa primeira temporada da Série B, passando sem susto. Já o Goiás é um tanto quanto decepcionante, né, que a gente esperava mais aí do Goiás nessa volta aí do Goiás para a Série B, né, a expectativa era que o Goiás batesse e voltasse, como já fez em outros anos, mas não vai ser o que vai acontecer neste ano aqui. Bom, sabadão, 2 jogos, né, um jogo às 17 horas, um duelo paulista, Mirassol e Ponte Preta, a partida que acontece lá no estádio José Maria de Campos Maia. O Mirassol, que vem aí de 2 vitórias seguidas, né? A última delas fora de casa contra o CRB e a outra contra o líder, que era então o líder Novo Horizontino. O Mirassol tem 56 pontos e se fazer valer o fator casa, pode aí abrir uma distância bem grande com relação ao quinto colocado. Vai depender do que acontecer com o Vila Nova nessa sexta-feira. Mas o Mirassol aí, se fazer valer o fator casa, fica muito perto do acesso, que vai manter 4 pontos de diferença, faltando 4 rodadas, né? Para acabar o campeonato, né? Depois dessa rodada, faltou mais 4. Já a Ponte Preta aí que venceu o Brusque na rodada passada, né? Deu um respiro aí na luta contra o rebaixamento. Está na 14ª colocação com 38 pontos. Se vencer, já dá um grande passo para a permanência, né? O time aí pode até abrir uma distância de 5 pontos para o primeiro time fora, dentro da zona de rebaixamento. Então é jogo decisivo para as duas equipes. Para o Mirassol, para ficar mais perto do acesso, né, e para manter essa gordura aí, frente ao quinto colocado. E para a Ponte Preta, jogo vale aí para ficar mais perto da permanência. Esse jogo é às 17 horas, possivelmente aí vai ser o jogo aí com transmissão da TV Bandeirantes, né? Para o interior de São Paulo, porque teremos outro jogo no mesmo horário. Essa aqui eu acho que é uma transmissão já em rede nacional, Ceará e Paysandu. E qual que é a situação das equipes? O Ceará perdeu para o Santos na rodada passada, tem 51 pontos, está 5 pontos atrás do Mirassol. Então o Ceará tem que vencer o Papão, porque senão a situação fica bem complicada, né? O Ceará, ele vinha ali de 2 vitórias consecutivas, né? Mas acabou aí tropeçando para o Santos na rodada passada. Então, precisa vencer aí para se recuperar. É que me chamaram aqui no WhatsApp aqui, por isso que eu dei uma travada. Bom, Paysandu. O Paysandu, né? Eu até brinquei ontem numa live que o Paysandu deveria entrar em campo com 10 jogadores, porque os 2 jogos que o Paysandu jogou com 10 jogadores aí, o segundo tempo inteiro, o time foi bem e venceu, né? Mas brincadeiras à parte, o Paysandu aí vem de uma boa sequência de resultados, né? O Márcio Fernandes parece aí que deu um novo rumo aí ao Paysandu. O Papão é o 13º colocado com 40 pontos, venceu o Coritiba de virada na rodada passada, na Curuzu, com um jogador a menos, e uma vitória aí fora de casa contra o Ceará, praticamente garante o Paysandu na Série B do ano que vem, né? Já praticamente elimina aí o risco de rebaixamento. O Paysandu está 4 pontos acima da zona de rebaixamento, pode abrir 7, né? Chega ali aos 43 pontos, fica muito perto da linha de corte do rebaixamento. Então o Paysandu, se vencer, não se salva, né? Matematicamente ainda não se salva, mas pode ficar aí bem perto de se salvar do rebaixamento. Então, esses são os jogos do sábado, 2 jogos às 17 horas. No domingo não tem jogo, né? No domingo é segundo turno de eleições municipais, não vai rolar jogo nem da Série A nem da Série B, né? Nós vamos ter que se conformar com Fórmula 1, com jogos dos campeonatos europeus, porque aqui no Brasil bola não vai rolar nem para a Série A nem para a Série B. Mas daí, na segunda-feira, vamos ter aí 3 jogos, um deles às 18 horas, jogo aí importante para o CRB. O CRB vai até Curitiba pegar o Curitiba. Qual que é a situação aí do Coxa? O Curitiba aí que perdeu na rodada passada para o Paysandu, como eu falei há pouco, por 2-1, jogando com um jogador a mais aí durante todo o segundo tempo e parte do primeiro. O Curitiba é o 9º colocado com 47 pontos. Esse jogo vai ser 18 horas, tá? Vai ser numa segunda-feira, 6 horas da tarde. Parabéns aí para quem colocou esse horário. Mas o Curitiba é o 9º colocado com 47 pontos. Se vencer, vai a 50, né? Ele está no momento 9 pontos atrás do Mirassol e é vencer ou vencer. Se não vencer, a situação que já é difícil fica já resolvida. O Curitiba não sobe mais. Já o CRB vem em altos e baixos, né, no campeonato. Perdeu em casa na rodada passada para o Mirassol e está ali na boca da zona de rebaixamento. Tem os mesmos 36 pontos que o Botafogo, só que ele está fora da zona de rebaixamento por ter uma vitória a mais, né? Então o CRB vai ter aí que buscar esses pontos fora de casa para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento, porque o Botafogo tem a mesma pontuação, o Ituano só está 2 pontos atrás, né? Então o CRB pode até perder 2 posições ao longo aí dessa rodada. Bom, às 19 horas, duelo paulista, né? O Ituano vai pegar o Santos, né?
O Ituano, que vem de vitória sobre o Botafogo por 1-0, fora de casa, tem 34 pontos, tem a chance de deixar a zona de rebaixamento, né? O Ituano que só teve uma rodada fora da zona de rebaixamento, o Ituano aí tem a chance aí de sair da zona de rebaixamento. Já o Santos, né? O Santos aí que vem jogando, vem fazendo os pontos, vem conquistando os resultados, mas tem tropeçado fora de casa, né? Tropeçou contra o Goiás, depois tropeçou contra a Chapecoense. E o curioso é que ele perde da Chapecoense em Chapecó. E depois a Chapecoense toma um 4-0 em Chapecó do Goiás, né? Então, para vocês verem aí como é que tá esse time do Santos. O Santos, se vencer, além de seguir na liderança, ele praticamente vai ficar uma vitória do acesso, né? Matematicamente, uma vitória do Santos nesta rodada, e dependendo do que acontecer nessa rodada e na próxima, o Santos já na outra rodada, na 35ª, já pode garantir aí o seu retorno à Série A. Só que não depende dele só, né? Depende também de outros resultados ali, depende de tropeço de Vila Nova, de Ceará, mas enfim. A verdade é que o Santos já tem possibilidade, né, se os resultados aí forem o que interessa a ele, de subir já na próxima rodada, desde que faça a sua parte, né? Então o Santos está ali com 59 pontos, se tropeçar, corre o risco ali até de cair para terceiro de novo, né? E ainda ser alcançado pelo Mirassol. Aliás, o Santos, estou olhando melhor aqui a pontuação, o Santos tem 59 pontos, o Mirassol tem 56. Se o Santos perder esse jogo para o Ituano, né, que seria aí um desastre para as pretensões do Peixe, o Santos corre o risco de terminar a rodada na 4ª colocação, hein? Que coisa o Santos, hein? Mas enfim, tá aí a situação do Santos. Bom, esse jogo então, segunda-feira, às 19 horas, lá no Novelli Júnior. E aí na segunda-feira, às 21 horas, a América Esporte. O América, que vem aí de derrota na rodada passada, acabou perdendo para o Operário, tem 49 pontos, está 7 pontos atrás do Mirassol, né? Todo mundo de olho ali no Mirassol. Então, a América tem que vencer, fazer valer o fator casa para continuar aí sonhando aí em voltar para a Série A. O problema é que vai pegar o embalado Sport, né? O Sport aí que venceu 4 dos últimos 5 jogos, está ali dividindo a liderança com o Santos, 59 pontos. De repente, se o Santos dá uma vacilada, o Sport acaba aí assumindo a liderança e também aí ficando a uma rodada, né? Podendo ficar uma rodada de conquistar o acesso. Esse jogo vai ser lá no estádio Independência, às 21 horas. Aí na terça-feira, 4 jogos, hein? Às 19 horas, o Goiás pegou o Operário. O Goiás, que ainda vai jogar antes desse jogo, né? Conforme eu falei, tem jogo nesta sexta-feira contra o Amazonas. Então, o Goiás está ali na 10ª colocação com 45 pontos. Né? Então, vai depender muito do que acontecer no jogo dessa sexta contra o Amazonas, para a gente saber aí quais as pretensões do Goiás no jogo aí contra o Operário. De repente, o Goiás já entra só para cumprir tabela, né? Tem que esperar para ver o que vai acontecer no jogo dessa sexta. O Operário, por sua vez, né, deu uma renascida aí no campeonato. Ele chegou a oscilar, ficar ali no meião da tabela, mas venceu o América por 1-0 na rodada passada. É o 7º colocado com 50 pontos, está 3 pontos atrás do Mirassol. De repente, se o Mirassol vacila, o Operário aí pode reduzir essa diferença para 3 pontos, né? Então, o Operário está na briga ainda, né? O Operário, então, que venceu o América na rodada passada e agora está ali na 7ª colocação com 50 pontos. Outro jogo às 19 horas é um jogo dramático entre catarinenses, né? O Brusque recebe a Chapecoense lá no Augusto Bauer. A Chapecoense que vem de derrota por 4-0 para o Goiás é a 15ª colocada com 37 pontos, né? E corre o risco aí de cair para a zona de rebaixamento. Já o Brusque aí que perdeu as 2 últimas, 33 pontos, tem que vencer, porque se tropeçar de novo, vai aí ficar numa situação praticamente irreversível, né? A situação do Brusque vai ficar muito complicada se ele não ganhar esse jogo aí contra a Chapecoense. Ganhando, a situação já fica complicada, porque ele não deixa a zona de rebaixamento. Se perder, aí ele pode ver a distância do último time fora da zona de rebaixamento, de repente aumentar para 6 pontos ou 5. E aí, faltando 4 rodadas, vai ficar muito difícil reverter. Aí, na terça-feira, também às 21h30, um duelo paulista, duelo de times que estão aí nas zonas extremas da tabela. O Guarani pega o Novo Horizontino. O Guarani que tomou um sacode aí na quinta-feira, tomou 4-0 do Sport lá na Ilha do Retiro, resultado que manteve ele na última colocação. E se o Guarani não ganhar do Novo Horizontino, talvez aí já pode aí confirmar sua passagem para a Série C, porque no momento ele está 5 pontos atrás do último time fora da zona de rebaixamento. De repente, se essa diferença aumentar, aí o Guarani em 4 rodadas não consegue sair da zona de rebaixamento. Então, deve ser aí a última cartada do Bugre, né? Na tentativa de permanecer na Série B, né? Uma derrota praticamente vai eliminar o Guarani, inclusive até já na próxima rodada.
O Novo Horizontino, por sua vez, né, depois aí de voltar a vencer, né, depois de 3 derrotas seguidas, quer se manter ali, quer manter sua gordurinha dentro do G4. O Novo Horizontino é o terceiro colocado com 57 pontos. No momento, leva 5 pontos de vantagem para o quinto colocado. De repente, se ele vence e o Vila Nova tropeça, ele pode, e o Ceará também tropeça, de repente ele pode até aumentar essa diferença aí para 8 pontos, né? Faltando 4 rodadas. Aí o acesso ia ficar bem próximo, podendo até acontecer já na rodada seguinte, né? Então, Guarani e Novo Horizontino se enfrentando terça-feira, 21h30, no Brinco de Ouro. E no mesmo horário, Amazonas e Botafogo. Do Amazonas não dá para dizer muita coisa, porque ele ainda joga contra o Goiás nessa sexta, né? É a mesma situação do Goiás. Vai depender do que acontecer nessa sexta-feira para a gente entender melhor as pretensões do Goiás, do Amazonas nesse jogo contra o Botafogo. O jogo vai ser às 21h30 na Arena da Amazônia, né? Mas aí o Amazonas aí, se vencer um desses 2 jogos, já elimina qualquer risco de rebaixamento. O Botafogo, que perdeu em casa pro Ituano por 1-0, né? Jogou aí com um jogador a menos, 2/3 do jogo. Vem numa sequência muito ruim, né? Faz tempo que não vence. A última vitória foi naquele jogo atrasado contra o Guarani, que deu um respiro. E o Pantera é o 17º colocado com 36 pontos, os mesmos 36 pontos que o CRB, mas tem uma vitória a menos, né? Então o Botafogo, se venceu o Amazonas lá na Arena da Amazônia, de repente pode até sair da zona de rebaixamento e ganhar aí 2 posições, né? Ganhar as posições do... Aliás, ganhar até 3 posições, né? Pode ganhar a posição do CRB, da Chapecoense e da Ponte Preta, mas para isso antes vai ter que secar aí os seus adversários. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um resumão aqui do que será essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E deixa aqui nos comentários aqui vocês para essa rodada, né? Quem que você acha que vai se dar bem, quem que você acha que vai se dar mal. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!